Se eu pedisse para você imaginar a imagem da liderança sob pressão, o que viria à sua mente? Acho que pra maioria das pessoas vem aquela cena de filme, né? Exato. Para mim, pelo menos, a imagem é quase cinematográfica. Um médico ou uma médica ali, no centro de uma sala de emergência, dando ordens rápidas, precisas, coordenando uma equipe inteira para salvar uma vida. É tipo o auge da competência, do comando. É a imagem clássica, quase heróica. A pessoa que sabe exatamente o que fazer quando tudo ao redor é um caos. Pois é. E se eu te dissesse que, segundo uma das mentes mais brilhantes no estudo da liderança, essa cena, na verdade, não tem nada a ver com liderança. Nossa! Que gerenciar essa crise com perfeição pode ser outra coisa. Algo muito importante, claro, mas não liderança. Peraí, isso vira nossa ideia de liderança de cabeça pra baixo. É uma afirmação bem forte. É fortíssima. E é exatamente por isso que a gente vai mergulhar nisso hoje. A nossa fonte é um trecho de Ronald Heifetz, um professor de Harvard, que usa a própria experiência numa sala de emergência para traçar uma linha divisória que é fundamental: a diferença entre ter autoridade e exercer liderança. Entendi. Então, a nossa missão aqui é entender essa diferença. Se salvar uma vida com uma equipe de elite não é necessariamente liderança, então o que é? E por que separar essas duas coisas pode mudar o jeito que a gente enxerga nossos chefes, nossos políticos e até a nós mesmos? É uma pergunta e tanto. Ok, vamos analisar isso. Para a gente começar, vamos entrar nessa cena que o próprio Heifetz descreve. Pensa numa sala de emergência. Sirenes ao fundo, aquela correria, uma energia elétrica no ar, sabe? Consigo imaginar. Aí a porta se abre de repente e chegam as vítimas de um acidente de carro. A equipe, que talvez estivesse num momento de calma, precisa entrar em modo de ação total. Tipo, em um segundo. É um ambiente onde o tempo parece que corre diferente. Cada segundo é crucial. E ele detalha a ação que soa quase como uma coreografia ensaiada. Alguém imediatamente segura a cabeça do paciente para estabilizar a coluna. Outra pessoa já está procurando uma veia para colocar o acesso intravenoso. Certo. Uma terceira pessoa já está colando os eletrodos no peito para ligar o monitor cardíaco. É tudo ao mesmo tempo. E no centro disso tudo está ele, o médico-chefe, coordenando cada passo. É a imagem da competência máxima em ação. Uma orquestra de especialistas e ele é o maestro. E é exatamente aí, depois de pintar esse quadro de controle e expertise absolutos, que ele solta a bomba. Ele diz com todas as letras que, ao fazer tudo aquilo, ele não estava liderando. A primeira vez que eu li isso, eu pensei, como assim? Sabe, se isso não é liderança no momento crítico, então o conceito todo não faz sentido para mim. O que ele estava fazendo, então? Ele mesmo dá um nome. Ele diz que estava aplicando expertise gerencial e uma dose considerável de expertise autoritária. Expertise gerencial e autoritária. Isso. Vamos quebrar isso. Não se trata de inventar uma solução do nada, sabe? Se trata de aplicar, da forma mais rápida e eficiente possível, um conjunto de protocolos e conhecimentos que já existem. São procedimentos testados, validados. Então a autoridade dele não vinha de algum carisma especial ou de uma capacidade de inspirar as pessoas no meio do caos, mas de algo mais palpável. Exatamente. Não era mágica. A autoridade dele vinha de dois lugares. O crachá, que dizia que ele era o médico responsável ali, e, o que é mais importante, todo o treinamento que ele e a equipe tinham. Entendi. A equipe não o seguia porque ele fez um discurso motivacional. Eles o seguiam porque confiavam que ele sabia qual protocolo acionar. Ele estava, na verdade, ativando um conhecimento que todos ali já compartilhavam. E é aí que ele resume tudo numa frase que, para mim, foi o grande ahá. Ele diz: você não precisa de liderança se está apenas fazendo o que já sabe fazer. Essa frase é o coração de tudo, ela muda as regras do jogo. Totalmente. Porque ela sugere que liderança não é sobre ter as respostas certas. Exatamente. Se aplicar o mais alto nível de conhecimento médico para salvar uma vida não exige liderança, a implicação é brutal. A liderança só é de fato necessária quando a gente não sabe o que fazer. Quando o manual de instruções acaba. Isso. Quando não existe um
protocolo. E o fascinante aqui é que Heifetz usa essa história para nos apresentar uma distinção que é fundamental no trabalho dele: a diferença entre problemas técnicos e desafios adaptativos. Entendi. Então, nesse framework dele, o caos da sala de emergência, que para nós parece o maior dos desafios, é classificado como um problema técnico. Isso mesmo. Parece um pouco redutor chamar aquilo de técnico. É a reação que todo mundo tem. E é um ponto importantíssimo. Quando ele diz técnico, ele não quer dizer simples ou fácil. Salvar uma vida é extremamente complexo. Certo. Técnico, no vocabulário dele, significa que já existe um conhecimento acumulado e procedimentos estabelecidos para resolver aquele problema. O desafio é de execução. É sobre aplicar o que já se sabe com perfeição sob uma pressão gigantesca. É um desafio de competência, de gestão. Ok. Agora faz mais sentido. Técnico é aquilo para que já existe uma resposta conhecida, mesmo que seja super difícil de executar. E o que seria o oposto, o desafio adaptativo, nesse mesmo hospital? Um desafio adaptativo é quando não há um mapa. A solução ainda não existe. Imagina, por exemplo, o início de uma pandemia com um vírus totalmente novo. Nossa, sim. Não há protocolos, os médicos não sabem qual o melhor tratamento, os administradores não sabem como conseguir respiradores para todo mundo, a comunidade está em pânico. Para lidar com isso, as pessoas precisam aprender coisas novas, muito rápido, precisam mudar crenças antigas, abandonar hábitos. Vão ter que experimentar, errar. Exato, e lidar com perdas dolorosas nesse processo. Isso não se resolve com o protocolo, exige que as pessoas se adaptem. Esse é o terreno da liderança. O contraste fica muito claro. Um é sobre aplicar o mapa, o outro é sobre desenhar o mapa enquanto se explora um território desconhecido, com toda a equipe junto. Perfeito. E nesse segundo cenário, a figura de autoridade que simplesmente grita "façam o que eu mando" não funciona, porque nem ela sabe o que mandar. Certo, mas ainda fico com uma pulga atrás da orelha. Ao dizer que o que ele fazia na emergência era técnico, não corre o risco de diminuir o trabalho incrível desses profissionais? Ele estava muito ciente desse risco, e por isso ele faz uma ressalva que é crucial. Ele diz textualmente: nada é mais importante do que salvar uma vida. Ufa! Ele não está minimizando a ação. Pelo contrário, ele está celebrando o fato de que a ciência e a prática médica avançaram tanto que algo tão milagroso como salvar uma vida pôde se tornar, nas palavras dele, rotineiro. Ah, então a grande conquista não é o heroísmo individual do médico, mas o fato de que o conhecimento coletivo transformou uma situação de vida ou morte num procedimento gerenciável? Exatamente. Se a gente olhar para o panorama geral, essa é a história do progresso humano. É pegar o que é desconhecido e fatal e, através de pesquisa, experimentação, erros e acertos, transformar em conhecimento aplicável. Faz todo sentido. A grande vitória da humanidade, nesse caso, foi desenvolver o saber como salvar a vítima do acidente. Aplicar esse saber como é um ato de autoridade e competência admiráveis. A liderança talvez tenha acontecido anos antes. Liderança exercida por quem? Pelos cientistas que desafiaram o conhecimento médico da época, pelos médicos que ousaram testar novas técnicas cirúrgicas, pelos administradores que brigaram por verba para pesquisa ou para comprar um equipamento novo que ninguém conhecia, sabe? Entendi. Eles enfrentaram a incerteza e a resistência do sempre fizemos assim, para que um dia um médico pudesse enfrentar o perigo com um manual de procedimentos na mão. Ok, essa distinção é clara no hospital, mas fico pensando em como isso se aplica fora de lá, no nosso dia a dia. A gente não acaba confundindo essas coisas o tempo todo, chamando de líder alguém que, na verdade, é só um excelente gerente de processos? O tempo todo. E isso gera problemas enormes nas organizações. Pensa na trajetória de carreira mais comum. A empresa pega seu melhor vendedor, a pessoa que domina a técnica de vender, e o promove a gerente de vendas. Ah, clássico. De repente, essa pessoa não precisa mais só executar o que sabe, mas precisa lidar com conflitos na equipe, com a moral baixa, com a mudança de estratégia da empresa. Que são desafios adaptativos.
E as habilidades não são as mesmas. Nem um pouco. A pessoa que é genial em fazer o trem andar nos trilhos e no horário não é necessariamente a pessoa certa para decidir para onde construir novos trilhos quando o destino mudou. E todo mundo se frustra. Exato. A empresa se frustra porque o líder não lidera e a pessoa se frustra porque foi colocada numa posição para a qual não foi preparada. Lembrei de um chefe que eu tive uma vez. A equipe estava super desmotivada, um problema clássico de moral baixa. Claramente um desafio adaptativo, que exigiria conversas difíceis, entender as frustrações. Uhum. A solução dele: instalar um novo software de gerenciamento de tarefas. Ele tratou um problema de gente como um problema técnico. Foi um desastre. Claro, é o exemplo perfeito. É a tendência de buscar a solução técnica, a ferramenta, o processo, a reestruturação no papel para um problema que é fundamentalmente humano, que exige mudança de comportamento e mentalidade. Exato. Pensa num professor em sala de aula. Aplicar o currículo, dar a matéria, corrigir as provas. Isso é um exercício de autoridade e competência técnica. Certo. Ele sabe o que fazer. Tem um plano. Agora, e se surge uma crise de bullying na turma? Com redes sociais envolvidas, algo que os manuais de pedagogia de 20 anos atrás nem sonhavam. Não há um protocolo claro. O professor, os pais, os alunos, a direção, todos precisam aprender juntos a lidar com essa nova realidade. Isso é um desafio adaptativo. Isso exige liderança. Exige. Faz todo sentido. E para quem trabalha com tecnologia, como num time de desenvolvimento de software, seguir o plano, entregar as funcionalidades, é gestão. Mas e quando o time percebe que o mercado mudou e o produto que eles estão construindo com tanto esmero não vai ter mais cliente? Exato. A decisão de parar tudo e pivotar o produto inteiro, de jogar fora meses de trabalho, de convencer os investidores, isso é pura liderança. É mobilizar as pessoas para enfrentarem a perda do trabalho antigo e se engajarem na incerteza de um novo caminho. Essa distinção é uma ferramenta de diagnóstico muito poderosa, então. Diante de qualquer problema, a gente pode se perguntar: já existe uma solução conhecida para isso que só precisa ser bem aplicada? Ou estamos lidando com algo que exige uma nova forma de pensar e agir, onde a gente nem sabe direito qual é o verdadeiro problema ainda? Que é a pergunta-chave. A resposta te diz se você precisa de um bom gerente ou de um líder. Se você precisa de alguém que saiba aplicar a rotina de última geração ou de alguém que tenha a coragem de dizer: pessoal, não temos a resposta e vamos ter que descobrir juntos. E essa segunda opção é muito mais desconfortável. Muito mais. Exige vulnerabilidade, coisa que a gente não costuma associar à imagem tradicional do líder-herói, né? A imagem do médico na sala de emergência é poderosa porque ele tem as respostas. A liderança adaptativa começa justamente quando as respostas acabam. É por isso que é tão difícil e tão rara. Então, para a gente amarrar bem essa ideia, a autoridade, como vimos no exemplo da sala de emergência, é sobre aplicar soluções conhecidas a problemas definidos. É a maestria na execução. É fundamental e salva vidas. Sem dúvida. A liderança, por outro lado, entra em campo para mobilizar as pessoas a encararem desafios que não têm resposta pronta no manual. É sobre navegar no desconhecido e aprender a se adaptar. E essa distinção toda me deixa com uma pergunta final. Se o trabalho de Heifetz no calor da emergência foi um exercício de autoridade, e a gente está dizendo que a liderança aconteceu antes, na pesquisa, nos laboratórios, isso muda completamente o lugar onde a gente procura por liderança. Muda o nosso foco. Pois é. Talvez a liderança não esteja sempre no palco, sob os holofotes da crise. Talvez a liderança mais importante seja aquela que acontece nos bastidores, de forma lenta, às vezes invisível. Uhum. Aquele cientista insistindo numa linha de pesquisa que ninguém acredita. Aquela gerente de projetos convencendo, em reuniões intermináveis, que o hospital precisa investir num novo tipo de treinamento, enfrentando a resistência do "isso é muito caro" ou "a gente sempre fez de outro jeito". Com certeza. Isso nos faz pensar: quantas vezes o ato de liderança mais crucial não é o de resolver a crise, mas sim o trabalho difícil e muitas vezes ingrato de mudar o sistema para que a crise nem chegue a acontecer.